Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta noite que vai falar sobre o diálogo entre saberes, com o tema Conviver com a Sombra, Arte e Desafio. Nós estamos falando de dois pontos de vista, um ponto de vista que a gente fala da antroposofia e um outro das constelações, que essa faz parte desde que eu conheci. Eu sou Márcia Lucena, eu sou psicóloga, aconselhadora biográfica, que é um processo terapêutico ligado à antroposofia. Eu sou também consteladora familiar, e desde que eu conheci as constelações, eu venho buscando integrar esses dois saberes, a antroposofia e as constelações, que de pontos de vista diferentes, elas falam muitas vezes a mesma coisa, né? Ou tocam em teclas, né? que trazem essa sintonia. Então, eu tenho buscado sempre trazer duas pessoas que possam falar de um tema sobre esse ponto de vista. A Luciana Pinheiro, nós estamos aqui com a Luciana e a Daniela. A Luciana, ela é arte educadora, ela é artista plástica, ela é aconselhadora biográfica e escritora, né, do livro As Cores da Alma. Mostra, Lu, seu livro, que fala sobre a Hilma Klint. É um livro lindo, vale a pena ler. E a Daniela Migliari, que é jornalista, esposa, mãe, consteladora familiar e também escritora do livro, autora do livro Abraçando a Sombra. Mostra, Dani, seu livro, que também vale super a pena ler. Sejam bem-vindas vocês duas. Cada um de vocês provavelmente já ouviu falar sobre a sombra, seja a sua ou a do outro, né? Sim, porque todos nós temos uma sombra, né? Luz e sombra são partes do ser humano como um todo, como se fosse essa dualidade que todos nós temos que conviver. Quando a sombra ela está reprimida e ela permanece no inconsciente, e ela se manifesta através de pensamentos, através de emoções, de ressentimentos, de mágoas, e também através de comportamentos que muitas vezes a gente classifica como vergonhosos, como um comportamento tóxicos, e alguns comportamentos que a gente não consegue aceitar. Por isso que a sombra, muitas vezes, é tão difícil da gente falar, né? Porque ela traz isso, a gente não consegue muitas vezes ver em nós, é mais fácil ver no outro. Tudo isso, né, quando a gente não consegue integrar essas partes de nós, elas vão para o inconsciente e elas se transformam numa batalha interna, caso a gente rejeite essas partes de nós. Então, dessa forma, elas vão estar o tempo inteiro brigando sem que a gente tenha esta consciência. Muitas são as teorias que falam sobre essa dualidade, né, de luz e sombra. A versão que talvez a gente mais conheça seja a do Yin e do Yang, né, que fala desse tema. Mas, ao longo do tempo, ela foi compreendida de diversas formas e recebeu várias denominações, como sombra, como duplo, como sósia. São apenas formas e nomes diferentes com o objetivo de tornar consciente essa parte que é mais íntima em nós e que guarda o nosso segredo. Nessa palestra, nós vamos colocar luz neste tema e aprender uma forma de ficar de bem e abraçar a sombra, integrando-a e reconhecendo. Nós vamos funcionar da seguinte forma: cada uma, a Luciana e a Daniela, vão ter 20 minutos de fala, em que elas vão expor o ponto de vista, né, dela, a vivência dela, a experiência delas com este tema.
E depois desses 20 minutos, nós vamos abrir mais 20 minutos para poder falar sobre isso, para trocar, para vocês fazerem perguntas. Então, vocês vão poder enviar essas perguntas através do canal do YouTube, e no final da fala de ambas, a gente vai falar, vai poder responder, ter o tempo para responder essas perguntas. Então, estamos abertos, estamos no ar, sejam bem-vindos todos e sejam bem-vindas, e muito grata, Luciana, e muito grata, Daniela, por aceitarem este convite. Lu, Obrigada, Márcia. passo a palavra para você. Eu vou tornar você anfitriã, depois você muda, tá bom, Lu? Tá. Então, Muito boa noite a bem. todos. Eu preparei uma apresentação, porque eu acredito que para falar de arte e de sombra, a gente precisa, de fato, né, fazer esse caminho através da imagem, da contemplação da imagem. Então, eu vou apresentar para vocês algo que eu preparei para a gente contemplar a partir dessa perspectiva do que é, de fato, encontrar a sombra e encontrar esse recurso do abraço à sombra a partir do que pode ser visto no artístico de cada um de nós, né? Eu sempre digo que eu acredito que cada um de nós é um artista da sua própria história. Como aconselhadora biográfica, eu olho para a vida como uma obra de arte, e eu acredito que a gente vai se aperfeiçoando e lapidando essa obra na medida em que vamos vivendo, amadurecendo e integrando todas as nossas partes, né, que ficam, de alguma forma, soltas pelo caminho, até que a gente consegue transformá-las em uma obra única, que ressoa, que colore, né, o mundo. E aí eu começo com essa imagem, falando a partir da perspectiva do dia e da noite. Enquanto estamos vivendo nesse mundo terreno, né, existirá o dia e a noite. Assim como, enquanto estivermos nesse corpo físico, nessa matéria, também teremos um reflexo do que é denso, e isso que é denso, quando está em oposição ou em direção a um objeto, uma luz, isso tudo reflete em luzes e sombras. Então, tanto quanto a gente vê as polaridades na alma, né? Como a gente pode ver feminino, masculino, bem e mal, dia e noite, isso pode ser visto a partir de um elemento integrativo também. Nem existe só o bem ou só o mal, se a gente consegue encontrar na perspectiva de que ambos são importantes, e a gente não conseguiria viver nesse mundo só de luz, né? Não existiria possibilidade, a luz demais pode cegar, assim como a treva não nos permite ver todas as nuances. Então, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva, né, dessa imagem. Há uma falha em tudo, e é assim que a luz entra. Então, é a partir da fenda, as fendas que acontecem, que nos proporcionam a luz da consciência. A gente pode colocar assim, que a inconsciência seria a parte da sombra, e a luz é onde a consciência está. Então, quando a gente ganha consciência, a gente ilumina a sombra, ilumina essa treva do inconsciente. Então, quando a gente perde esse lugar do perfeccionismo, eu preciso ser perfeita, isso é um ideal de que a gente acredita que só a luz é boa, né? E não é assim que a gente pode olhar a partir dessa perspectiva, até do artista. Se a gente pensa no artista que precisa do contraste para a gente criar alguma coisa, qualquer pintura, qualquer desenho, ele precisa de uma perspectiva onde existe a sombra e existe a luz. Então, eu estou trazendo algumas imagens de artistas, porque eu gostaria de convidar também que você olhasse para essas obras a partir da perspectiva e da pergunta: de onde vem a luz dessa obra? E por onde essa luz entra e qual é o reflexo dessa luz na obra? E a partir dessa contemplação, muito mais do que uma teoria, é a verdade, é aquilo que se revela, né? A Márcia falou dessa questão
daquilo que nos toca, que nos afeta, que pode estar guardado também ali a nossa sombra. E o afeto, ele não é só uma coisa boa. O afeto é tudo aquilo que nos toca, que nos impacta, que nos comove de uma forma aconchegante ou que nos incomoda também. Então, a história que nos afeta também é a história da nossa sombra, da nossa perspectiva. Então, se a gente olha a partir desse olhar, né, de que existe a luz e a sombra, e não o branco e o preto, né? E aí eu vou falar disso daqui a pouco para coordenar com vocês esse lugar da importância de sermos seres de luz e de também aceitarmos aquilo que é sombra, para que haja, de fato, a perspectiva artística em sua integração. Assim como a semente que vive lá no fundo da terra e que ela precisa romper essa escuridão, ela precisa romper a escuridão porque ela sabe que existe luz, ela busca essa luz, né? É um caminho natural da vida, buscar a luz, mas também é um caminho necessário sustentar e suportar os momentos de escuridão. E existem muitos arquétipos em que a gente foi deturpando ao longo da nossa história, acreditando que só o que era luminoso era bom, era santo, era divino, né? E o que era escuro, o que era sombrio, era negativo. Se a gente pensa nas Madonas negras, nas deusas negras, existem deuses no Oriente que são considerados deuses escuros, né? Sombrios, assim como existe a Madonna Negra, que também é revelada a partir dessa imagem da deusa da noite, da deusa que lida com a treva, assim como existe Perséfone na mitologia grega, que também consegue adentrar nos infernos, no Hades, e a partir dali encontrar o caminho de volta, assim como a própria serpente no Éden, não é necessariamente só o mal, foi ela que também proporcionou a possibilidade de sairmos daquele lugar idílico e encontrarmos o conhecimento. Então, olhar pela perspectiva não só da polaridade de negativo e positivo, mas de complementos necessários na nossa história. Então, no mundo físico, a gente tem a luz e a sombra, e também no cosmos a gente pode pensar nessa perspectiva. E aí, se a gente vê que existem verdades que só podem ser vistas quando estão no escuro, né? Então, se está tudo luminoso demais, como eu vou distinguir as imagens? Eu preciso de uma certa penumbra. E buscar essa luz é buscar a nossa capacidade também de encontrar, através dessa coragem de encarar a nossa sombra, aquilo que é luminoso também, né? Eu coloco essa imagem do vagalume porque assim, a gente só poderia enxergar a luz do vagalume, né, do pirilampo, se a gente tivesse uma noite escura. De dia a gente não veria, né, essa beleza, essa poesia que acontece de uma forma mágica. Assim como também se a gente pensa que esse caminho do brilho de uma estrela, de um astro, né, quantos milhares de tempo, né, quilômetros para esse brilho chegar aqui na Terra, se a gente vê também que esse caminho que a alma precisa ter para encontrar a sua luz e suportar esse momento da sombra, é interessante a gente pensar que a gente vê a noite, né, da perspectiva da Terra, quando a gente olha para o céu, normalmente a gente vê assim o céu. Só que da perspectiva do cosmos, é assim. Se a gente vai se aproximando do que é mais próximo do verdadeiro dentro dos astros, né, de todos os elementos de uma constelação. Então, olhar para a importância da sombra e da luz é olhar também para a importância desse contraste e dos pontos de vista dessa sombra. E aí eu chego naquilo que eu queria falar sobre a importância de trabalhar esse encontro da luz e da sombra, esse encontro, esse abraço que a Dani vai falar daqui a pouco. Esse abraço da sombra, ele envolve olhar para a perspectiva da teoria das cores que Goethe trouxe. Goethe não era só um poeta, só um escritor, ele era também um cientista, embora pouca gente saiba disso. E ele trouxe a sua doutrina das cores, e que até no final da vida, aos 80 e poucos anos, ele disse que era a obra mais importante da vida dele, era essa
esse olhar, né? Não pelo olhar newtoniano de que existe o branco e o preto e a origem de todas as cores vem desse lugar branco, desse lugar claro, né? Mas que as cores são o encontro dos sofrimentos e das alegrias, das paixões, do encontro da treva com a luz. Então, se a gente pensa nessa perspectiva do mundo físico também, né, é através de um raio de luz na escuridão que se projeta todo um prisma de cores. E aí a gente pode pensar que a sombra não é apenas uma força negativa na psique, ela é um depósito considerável de energia instintiva, de espontaneidade, de vitalidade, ela é a fonte principal da nossa criatividade, porque aquilo que a gente consegue transformar dentro da gente se transforma também em criatividade, ele é projetado no mundo como um caminho de grande potência. Então, se você pensa na sua biografia como uma obra de arte, como uma pintura, pense nos momentos em que você superou determinados situações sombrias, situações que você pode colocar como escuras, né? E quando essa luz entrou, o tanto de aprendizado e de consciência que ela pôde ter como potência na sua história depois. E a gente pode ficar olhando também para essa perspectiva dos nossos fantasmas, das nossas assombrações na infância, né? E, na verdade, a sombra não se apresenta quando somos infância, crianças, jovens. A sombra ela vai se revelando na medida em que a gente vai amadurecendo, ganhando consciência. Uma criança não tem consciência desse lugar da sombra, ela tem medo, né, dessas figuras que se projetam, porque são imagens que ela ainda não está pronta para olhar. E aí eu trago essa imagem do teatro de sombras, porque a gente também, como adulto, pode ainda trazer uma criança assustada, afetada, assombrada, né? Essa palavra assombrada. Então, a gente pode ainda viver assombrado com imagens que vão se projetando e vão ganhando uma dimensão cada vez maior se a gente não encara, né? Não acende a luz ou não olha para essa perspectiva de que podemos encarar essa sombra dentro daquilo que é real, né? Sair da ilusão também, que a gente pode ser devorado por algo que a gente não tem consciência. E aí eu trago essa imagem, que eu acho que é uma imagem que vale para vocês trazerem também como uma qualidade imaginativa. Quando a gente está andando numa praia ou num campo aberto, né? Se a gente está diante da luz, se a luz está na nossa frente, a gente projeta essa sombra atrás, né? Então, normalmente, quando a gente está diante da luz, obviamente, na física, isso é super normal da gente entender, a sombra está atrás de nós, e a gente pode nunca conviver com ela, porque eu não estou vendo ela. Tem um ditado africano que fala, toda vez que você se volta para ver o sol, uma sombra aparece atrás de você. E aí, de repente, se a gente muda essa perspectiva e o Sol está numa determinada localização e ele está atrás de mim, eu sinto essa luz atrás de mim e essa sombra está na minha frente. E ela se projeta muito maior, às vezes, do que eu sou, assim como no teatro de sombras, né? Só que, de repente, se eu encaro essa sombra e olho e falo, não, essa sombra é minha, eu quero caminhar com ela, eu quero conviver, eu quero abraçá-la, né, Dani? Aí sim a gente pode encontrar novas possibilidades e nos sentirmos mais livres para interagir e dançar com essa sombra e trazer essa potência de luz e sombra como cores novas, né, encontrando os nossos tons nesse processo. Então, é aprender a dançar com a sombra, abraçá-la, dançar com ela, cantar com ela, né? É aprender a olhar para essa sombra não como algo negativo ou maior do que ela é, mas é dentro do caminho de amadurecimento, de tomada de consciência, de assumir o seu destino, né? Sair desse lugar da vítima do destino, das circunstâncias, né? Se sentir completamente capaz de atuar e dançar com a sua própria luz e com a sua própria sombra, para criar essa obra. E aí eu não poderia deixar de trazer a Hilma af Klint, que é uma artista
que inclusive por isso que eu escrevi o livro sobre a história dela, porque ela é uma artista que trouxe essa capacidade da gente olhar para essa dualidade, para essa luz e para essa sombra, com uma beleza e com uma superação, né? Eu acredito que só de contemplar a obra dela, eu sou testemunha disso, a gente consegue entender a força dessa superação e o quanto que essa potência de encontrar a nossa dualidade, também a nossa sombra, nos transforma em seres mais conscientes e mais fortes, mais preparados para encarar o que vier. E essa imagem, né, de que ela vai trazendo essa luta, né, do confronto desses dois cisnes, que podem ser vistos como uma luta permanente na nossa biografia, a gente sempre vai ter que se lembrar que existe esse momento em que a gente vai ter que confrontar não só a nossa sombra, mas também a sombra do outro. Assim como o sol projeta a nossa sombra no chão, o outro projeta muitas vezes também, né, a sua sombra, a nossa sombra é projetada no outro, assim como a luz. Só que existe uma forma de fazendo isso na medida em que a gente vai aprendendo a dialogar com essa sombra. E dialogar com ela envolve um caminho de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a se perceber no mundo, eu sei que aquilo é um gatilho para minha sombra aparecer, então eu posso educá-la, né? Eu nunca vou me livrar, porque lembra que tem dia e tem noite, então nunca vou conseguir viver só de dia, ou ficar só na noite mais escura e difícil da minha biografia. Vai ter um dia que o sol vai nascer, vai ter um dia que o sol vai se pôr, assim como vai ter um dia em que a minha sombra vai aparecer, e eu, sabendo quais são cada vez mais as características, os lugares frágeis da minha alma, eu posso abraçá-la e posso transformá-la numa força que vai contribuir para o meu desenvolvimento e não vai sabotar esse desenvolvimento. Então, esse é um Escher, né, que é um desenhista, um gravurista holandês. E aí eu convido vocês, dentro de tudo que eu já falei até agora, né, aprender a dançar, integrar, vivenciar essa sombra como uma aliada, não como uma inimiga dentro da gente, né? Mas também percebendo aquilo que nos afeta, aquilo que é a semente que pode brotar, tanto algo que pode ser venenoso, como algo que pode ser transformado na medida certa, na dose certa, num antídoto, né? Assim como a serpente tem o veneno, mas ela tem também a possibilidade da cura. Então, todas essas imagens que eu estou trazendo é para que possa ter um alento e também poder mostrar, não só teoricamente, mas o quanto que é verdadeiro nós encontrarmos e abraçarmos essa sombra na medida em que a gente assume que temos, sim, luz e sombra, e vai ser assim enquanto a gente estiver no mundo físico. Não tem como fugir disso, né? Até a pessoa mais divina, até o Dalai Lama vai projetar essa sombra, porque ele é humano, né? Então eu acho linda essa imagem do Escher, quando a gente consegue olhar, e se vocês percebem, se vocês focarem num determinado ponto, a gente vê mais esse ser humano, esse homem, claro, mas se você também focar só na sombra, você vai ver esse ser mais bestial, né? Mais animalizado. E é assim mesmo, porque tudo que recusamos integrar, ele vai se manifestar. Assim como essa escultura do Vigeland, que quando a gente não olha, né, e fica tudo muito dentro, muito integrado, num sentido de não desidentificar, quando eu estou misturada, né, e não consigo sair desse lugar, aí sim eu estou completamente rendida nessa vida, entre estar no lugar da vítima e estar lutando o tempo todo com algo que vem para o meu destino, vem do destino, e eu não consigo entender como lido com aquilo. Então, de onde vem a luz? De onde vêm as forças que eu posso integrar em mim? E aí eu trago a imagem do Gerhard Reich, que é um artista que eu e a Márcia Lucena, inclusive, estamos trabalhando cada vez mais ativamente com essas imagens terapêuticas dele. E
essa imagem especificamente é muito curativa, né? Quando a gente pode olhar para essa parte minha escura, para esse peso que existe às vezes, muitas vezes a gente pode colocar essa qualidade assim do chumbo, né? O chumbo é um metal muito pesado, muito denso, e às vezes uma parte nossa é tão pesada quanto o chumbo. Então, quando eu consigo colocar essa parte amorosamente, olhar para ela, né? E dizer, você também é uma parte minha, né? Eu também vejo você, eu também quero, né, aprender com você, aí a gente pode encarar aquilo que a gente acha que é um monstro, aquilo que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e pode abraçar essa sombra e olhar para o destino juntas, né, juntos, a partir da perspectiva de uma integração, porque tudo que a gente recusa integrar e aceitar fica na sombra. E aí vir à tona com essas forças criativas a partir da integração, aí uma nova luz pode surgir. E é a partir desse lugar, então, que eu deixo essa última imagem, né? E vou passar a palavra para a Dani. Tudo que a gente pode integrar se transforma em cor, em vida, em criatividade, em amor. E eu gostaria de agora passar para você, Dani, essa palavra para você seguir a partir do abraço à sombra. Então, eu vou parar de compartilhar agora. E aí você consegue daí, Márcia, fazer a transição. Você está muda. Pronto. Acho que você precisa... Ah, já tirou. Muito bem. Tá bom. Dani, muito linda, Lu, parabéns. Lindas imagens, fortes, né? Como algumas pessoas estão aqui já trazendo, né? Imagens bem fortes, mas muito lindas. Dani, o abraço à sombra é só com você. Bom, eu já chego aqui com o coração profundamente tocado por essas imagens e pela vibração, né, deliciosa que a Luciana sempre traz, e ela toca a nossa alma, né, como uma intérprete de grandes artistas, de obras lindas, né, que nos preparam para esse abraço. Eu vivi essa experiência também na minha vida, muito artisticamente, por isso eu me sinto tão em casa nesse momento aqui com a Luciana e a Márcia e a própria antroposofia, que eu não entendo muito, eu estou aqui mais falando do ponto de vista desse caminho autoral, do Abraço à Sombra, desse livro que eu escrevi, e também das constelações familiares, que é a minha formação dentro desse convite dos diálogos aqui desse perfil, mas principalmente com esse diálogo com a arte, porque todo o meu caminho autoral de contato com a sombra se deu por meio desse livro, desses escritos, pela arte de escrever e de expressar esses encontros que eu vinha tendo em textos muito íntimos, muito meus, que durante 10 anos eu fui escrevendo, desse ponto de vista totalmente cru e nu, e despido de qualquer teoria, não tenho uma formação específica em psicologia analítica ou em psicanálise, nada disso. Toda essa escrita foi muito do ponto de vista mais humano e profundo, né? Do fundo da minha vivência e das minhas carnes. Então, conforme eu ia escrevendo, e durante 10 anos eu fiquei escrevendo esses textos, eu vinha acessando esses encontros com a sombra. Aspectos meus que, quando surgiam, eu ficava um tanto constrangida, porque é aquilo que a Lu falou, né? Dentro já do título dessa nossa live de hoje, que é o Conviver com a Sombra, Arte e Desafio. Ou eu convivo, ou ela me convive, e ela se apossa de mim. É como se eu ficasse com esse tomada, totalmente
né, misturada, como a Luciana tão bem colocou. E aí, se eu não percebo, se eu não olho, se eu não começo a fazer esse contato com a sombra, isso se mistura e se dá muitas vezes dessa maneira inesperada. Então, a sombra, muitas vezes, quando a gente está nessa profunda inconsciência e desconexão dessa porção que nós temos dentro de nós, né, tão profundamente, tão grande quanto a luz, né, quanto maior a luz, maior a sombra. E aí, se você imaginar o yin e yang, não tem aquela proporção diferente, são proporções, né, respectivas. Então, quando a gente não se vê desta maneira, não se admite humano, não se admite em contato com esse profundo desconhecido que nos habita, ele passa a tomar essa expressão desvirtuada, essa expressão desequilibrada. E aí vem, por meio de sentimentos inesperados, de estouros emocionais, ou de uma depressão, ou de um congelamento, uma autossabotagem e tantas outras situações que se apossam de nós, já que eu não trago aquilo à luz. Então, quem abraça a sombra nesse livro, nesses textos? Eu percebi que era justamente a luz em mim. E em mim, a luz foi buscar a sombra. Assim como a sombra busca a luz também, como uma semente que se projeta e busca a luz, né, para poder germinar, a sombra também, né, busca. Então, é um movimento constante. Então, qual é a grande onda, né, dessa dança? Qual é a música dessa dança que a Luciana falou? Porque eu lembro que quando eu escrevi esses textos, eu dizia que eram encontros com a sombra. Até que um dia eu percebi que não bastava encontrar, que eu ia precisar abraçar. E agora eu estou começando a dançar, viu, Lu? Porque a gente percebe que nós todos somos esse amor em movimento. A gente não sai mergulhando na sombra de uma forma indiscriminada, de uma forma despropositada. Qual é a sombra que a gente lida? É aquela que se apresenta no momento, no aqui e no agora. Então, quando eu estou em estado de presença, algo novo vai se apresentar. Assim como à noite gesta o dia, a gente dorme e acorda e vem o dia com seus fatos novos, a gente acorda, a gente não sabe exatamente o que nós vamos viver, né? E aí a gente vai se deparar com esse novo, que ainda é desconhecido, mas a gente está caminhando em direção a ele. Então, a gente, olhando para o yin yang de cima, a gente está vendo sempre esse movimento, esse equilíbrio dinâmico. Então, naquele 8, né, tibetano, que a gente vai olhando assim, e a gente vai e volta, é como se a gente estivesse vendo essa dança desse luz e sombra dentro de nós com fatos novos. Então, se algo delicado emerge em mim, ao invés de eu negar, ao invés de eu julgar, fugir, ignorar, eu posso olhar e dizer: eu estou aqui, eu te vejo, eu te escuto. Que é essa imagem final, né, que a Luciana trouxe, a penúltima, aliás, que nos convida a olhar. E eu fui percebendo que no início desse contato era um contato que vinha muito carregado de culpa, muito carregado de autocondenação, né, de ressaca moral, até que eu percebi que eu precisava ser mais humilde, que eu precisava colocar os meus pés na terra, né, que vem de humus, terra, humildade. Quanto mais eu me humildifico, quanto mais eu me percebo com os meus processos naturais, nós todos somos comuns, nós todos somos imperfeitos, nós todos estamos em caminhada. E assim como Bert Hellinger nos diz, né, somente o imperfeito evolui, né, até o último dia da nossa vida a gente vai estar lidando com dia e noite, com o novo, com a experiência do dia, com a dança do dia, com o aprendizado do dia, o nome que a gente quiser dar. Mas algo novo vai se apresentar, momento a momento. Então, se eu começo
a olhar para esses meus aindas, né? Porque eu já tenho também um monte de aquisição, que eu chamo de já é, aquilo que já foi aprendido, né? Mas mesmo isso, né, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. O rio se modifica, a água se modifica, aquela pedrinha que estava ali se modifica, e a mulher e o homem que adentram esse rio estão num novo momento. Então, se eu consigo perceber o óbvio, ululante, né? Que é, sou humana, comum e imperfeita e estou encaminhada, as coisas começam a fluir com muito mais naturalidade. Então, ao invés de vir aquela culpa que se torna, né, algo que vai me chumbar no chão, que eu não vou conseguir me mover, algo que vai me virar um álibi para não fazer nada de novo, eu fico só me culpando, ou eu finjo que aquilo não está ali, eu finjo que não tem aquela dor, que não tem aquele recalque, aí sim, isso vai se avolumando, e aí eu perco o movimento. Eu me prendo em uma dessas polaridades, porque tem a polaridade, né, de sombra e de luz, e quando eu me recuso a seguir nessa dança, aí é que ela se avoluma, aí é que ela toma posse, né, e aquela persona, digamos assim, se cristaliza, e tudo que perde movimento, gente, gera dor, né, vira água parada, né, vira mágoa, né, a má água, essa água parada em nós que vai realmente causando dor. Então, quanto mais naturalidade, quanto mais humildade, quanto mais fluidez nesse contato com esses aspectos, mais fluida é a vida, essa energia, esse amor em movimento, né? Então eu vou lidando com esses amores interrompidos, que são esses movimentos de alma que as constelações familiares se dedicam muito, né? Eu vou aprendendo a lidar com o fluxo dessa energia por meio da ordem, primeiro a ordem, né? Depois o amor consegue fluir com esse ordenamento, né? Das hierarquias, e depois o equilíbrio. Então, naturalmente, isso vai se mostrando na nossa vida, porque sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo como um sofrimento, algo como a luz, como uma alegria, e aí a gente resgata o ser humano ser terra, ser natureza e estarmos expostos também aos ciclos da vida, à naturalidade de existir. Se eu me percebo como natureza e como terra, eu também sou dia, eu também sou noite, eu também tenho as minhas passagens pelo inverno, né? Pelo verão, pela primavera, pelo outono, todos nós. E aí vem uma profunda conexão com esse estado, com esse movimento, e ao invés de eu me retesar e me fechar e resistir, eu passo a fluir. Ah, inverno. Ah, primavera. Então, tem as fases, tem os momentos todos, e a gente vai lidando com os ciclos, né? Com essa beleza, com essa naturalidade. E aí já não é mais a sombra que assombra, é uma sombra que é o novo, que é o elemento desconhecido, que é a nova e grande aventura do dia. Algo em mim que finalmente está pronto para ser visto, para ser amado, para ser abraçado e depois se empolgar e dançar, né? Porque aquilo que vem pode vir também como um presente, como algo que só está vindo à tona porque a gente está pronto para olhar. E assim como nas constelações familiares, né, a gente às vezes escuta algumas pessoas dizendo: eu estou com medo de constelar, o que vai vir? Né? E eu costumo dizer que por trás, né, de uma constelação familiar e por trás de um emaranhamento, mora um grande amor, mora um reencontro, mora uma saudade, né? Mora algo ali que estava ansiando por ser visto, por ser reordenado, por ser ressignificado, né? Então, a gente passa a lidar com naturalidade,
com humildade. E muitas vezes, durante um período da nossa vida, eu imagino que na biografia, eu não entendo muito da biografia, a Luciana pode falar sobre isso depois, mas existe uma fase da vida que a gente está mais propenso a olhar para a sombra com essa, né, tranquilidade. Não é quando você é criança, nem quando você é adolescente, mas é algo que vem na maturidade, né? Que é você conseguir olhar para tudo isso e perceber, né, aqueles conteúdos que foram acumulando ao longo da infância, ao longo da adolescência e ao longo também da vida adulta, né? Você, como uma jovem adulta, um jovem adulto, passa por dificuldades, passa por traumas. E aí, aquilo que a gente não consegue lidar vira essa carga emocional que vai sendo depositada, né, lá no inconsciente, e olhar para isso conforme isso se apresenta no dia a dia não precisa ser um caminho de martírio, de sacrifício. Eu percebi que por meio dessa postura de abertura, de humildade, de estado de presença, de olhar somente para uma coisa de cada vez, aquilo que se apresenta no aqui e agora, é possível, né, tirar um grande proveito desse reencontro. Que eu vou poder olhar para essas fases da minha vida, onde eu estou tendo ainda, né? Eu amo essa palavra ainda, que ela é cheia de movimento, ela fala, é como se fosse uma semente, algo em construção. Tem esse ainda que está se movimentando em mim e que vai brotar, e que vai trazer, né, uma nova compreensão, um novo aprendizado. E aí, quando eu consigo olhar com essa postura de abertura para essa dor, que se manifesta muitas vezes como uma criança ferida, por isso que a gente se manifesta muitas vezes, né? Às vezes situação que aconteceu na adolescência, às vezes já casados na vida adulta, e a gente está agindo com aquela birra, né? É aquela criança ferida em nós, muitas vezes não foi trauma que aconteceu na infância, foi na adolescência, foi já na vida adulta, mas o comportamento é aquele comportamento de uma criança que está ferida, né? E aí, ao invés de eu dizer para ela, você está errada, você não pode se sentir assim e negar, tem esses 5 passos, né, que foi esse desenvolvimento desse caminho terapêutico do abraço à sombra, que o primeiro deles é abraçar, é acalmar, porque quando a criança está sofrendo, ela está naquela birra, a gente, primeira coisa é abraçar e auxiliá-la a voltar a respirar, né, a voltar a se sentir harmonizada. E aí, esse é o momento em que a gente não sai dando lição de moral ou reprimindo a nossa criança ferida. É no silêncio da gostosura de um abraço morno, de um abraço que busca a respiração em harmonia, né? E aí vem o segundo passo, que é um segundo passo que raramente a gente se dá o direito, que é validar a dor dessa criança, que é validar. Eu sei o que você sente, né? E eu entendo, eu compreendo, né? É natural que você tenha sentido isso, aquilo. E o que a gente faz na maioria das vezes aí? A gente julga, condena e fala, é errado você se sentir assim. E aí a gente vai entrando na negação dessa naturalidade, dessa humanidade. Então, o validar não é atestar, concordar, não é abraço de afogados, não é passar a mão na cabeça dessa criança. É validar aquela dor, aquele sentimento. E uma vez que a gente acalmou e validou aquela sensação inicial, vem o que, gente? Um movimento, o passo seguinte. Se eu ficar só aqui, eu vou ficar passando a mão na cabeça e pode sim virar um abraço de afogados. Mas não é isso, a gente está sempre nesse movimento. Nesse terceiro momento desse caminho terapêutico, a gente convida essa criança a empatizar com a situação, a perceber os outros agentes envolvidos, a perceber as ordens do amor, a perceber a hierarquia, a perceber o fluxo, né? A se humidificar. Então, a gente convida, né, para esse diálogo empático. E aí vem o quarto momento, que são as atitudes renovadas, né, em que a gente convida ao novo e fala, olha, tem uma maneira, outra,
que não é melhor nem pior, mas que você pode ampliar o seu repertório, o seu leque de atuação. Você pode experimentar novos caminhos. E eles são criativos, assim como o desconhecido se apresenta com muitas possíveis soluções, né? Esse é o momento em que vem alguma nova atitude, que eu posso encontrar uma maneira diferente. Aí é a luz da sombra, né? Que ela vem e traz essa beleza, né? Essa sombra, que é aquela sombra frondosa de uma árvore em pleno meio-dia, que tudo que você quer é ficar ali com sombra e água fresca. É a alegria da sombra, é o amor da sombra, quando ele se revela como uma nova possibilidade, né? Bert Hellinger sempre dizia que ele se esvaziava e entrava no escuro para poder esperar emergir do escuro esse passo seguinte. É desse novo, é desse criativo, é desse lugar onde a gente se retira e deixa algo vir à tona, né? E aí o quinto e último passo, Lu, que é a dança, que eu falo que é o momento em que a gente agradece pelo encontro. Então, quando antes eu fugia, quanto antes eu ficava tentando enfiar para debaixo da lama de novo, negando, condenando, eu passo a agradecer cada encontro com a sombra, cada momento, né, de me abraçar um pouco mais, de me humanizar um pouco mais e, na beleza de ser humana, poder criar, né, um ser humano novo em mim, dia após dia. É isso que eu tinha para falar. Muito grata pela oportunidade, Márcia, pelo convite, pela confiança. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Dani. Muito lindo também a forma como você trouxe, como você experienciou, né, a sombra e fez desse processo todo o teu movimento na vida, né? E divulgar esse processo de abraçar a sombra, porque é tão difícil, né, das pessoas poderem olhar para isso. Muito bem. Luciana, temos algumas perguntas, e uma tem o seu nome, que fala assim, Luciana, os aspectos sombrios em nós buscam a luz como a semente o faz? Eu acredito que se a gente pensa que o destino humano, né, natural, é buscar a luz, né? Desde que a gente nasce, a gente, como ser humano, como ser espiritual, vivendo uma experiência humana, né? Então, se a gente pensa que o ser divino em nós, ele é luz, e que a gente vem para uma existência terrena que é densa e que a gente pode dizer que tem o seu contraste de escuridão, porque a matéria é escura, aí naturalmente a gente pode pensar que a gente quer voltar para esse lugar luminoso. Então a alma está sempre buscando, né, essa luz. E eu acredito de verdade que assim, quando a gente domina aquilo que a gente chama de mal em nós, a gente também consegue iluminar a Terra, né, e iluminar a nós mesmos. Então, nesse sentido, eu acredito que é um caminho natural, mas depende de como a gente vai desenvolvendo ao longo da biografia e fazendo as nossas escolhas, né? Quais são as escolhas que a gente faz? A gente quer olhar para a luz ou a gente quer ficar encolhido nessa sombra? A gente quer olhar para a projeção daquilo que a gente está vendo na parede como um teatro de sombras, né? Então, depende muito da nossa condição de escolher crescer em direção à luz. Obrigada, Lu. Eu em minhas histórias, eu gosto de contar histórias, e eu lembro de uma historinha curta, vou contar aqui, que eu li, que tem a ver com a sombra, que fala de uma pessoa que estava embaixo de um poste de luz procurando as chaves de um carro. E ela procurava as chaves e não encontrava. E aí chega uma outra pessoa e fala assim, eu posso te ajudar? Eu vejo que você perdeu alguma coisa. Ela fez assim, perdi as minhas chaves. E aí os dois começam a procurar ali embaixo do poste de luz as chaves e nada de achar. Até que aquele que ofereceu ajuda
pergunta a pessoa, mas você tem certeza que você perdeu as chaves aqui? E ela diz, ah, não, eu perdi ali, mas é que naquele lugar está muito escuro, então eu preferi procurar aqui. É isso aí. Eu conto essa história e eu me remeto ao tema que vocês estão trazendo, né? Como é muito mais fácil a gente procurar coisas na luz. Isso tem a ver, Dani, com uma pergunta que fala assim, que você já trouxe, mas talvez você possa explorar um pouco mais, é como a sombra se manifesta no nosso dia a dia e como identificar e como crescer com ela. Foi bem por aí, né, a apresentação, mas principalmente, quanto mais a gente nega e quanto mais a gente projeta, mais aquela imagem que a Luciana colocou, daquela mistura sofrida, apertada, asfixiada, né, mais isso se configura na nossa existência. Então, muitas vezes isso vem no contato com a gente mesmo, por meio de posturas intensas de autocrítica, de uma culpa dilacerante, de uma sensação de inadequação, de uma sensação de não pertencer, ter sido um erro na Matrix, sabe? Vem muitas vezes assim uma sensação de eu nasci na família errada, eu nasci no país errado, eu nasci no planeta errado. Tem gente que não se sente confortável nem de estar aqui nesse planeta, né? Eu falo tem gente, mas eu vivi essa experiência muito intensamente. E até que eu pudesse perceber que esses recalques e essa dor da criança ferida nos faz perder o pé do chão. A gente vem aqui para o pedestal, por quê? Porque a gente está tão ferido e tão assustado que dói pisar o pé no chão da nossa realidade psíquica, daquela experiência que veio quando a gente nasceu. Então, muitas vezes, dentro dessa dinâmica da gente com a gente mesmo, se dá principalmente por esse jogo de muita autocrítica, né? Ou também da fuga fantasiosa, dessa hiper fantasia de que eu já estou pronta, perfeita, acabada, que só o que eu penso que é certo e o outro está o tempo inteiro errado. E aí eu fico projetando lá fora, né? Muitas vezes, Márcia, isso também se dá na relação a dois, de uma forma assustadora, né? Principalmente no ringue, né, dos conflitos, né, intergeracionais entre mulheres e homens. Isso se dá de uma maneira muito pesada, né, na disputa. E depois, outro caminho também, né, que acontece mais intensamente, isso dentro das famílias, né, quando a gente projeta a nossa sombra nos filhos. Esse é um dos mais dolorosos, né, porque a gente, muitas vezes as mulheres projetam nas filhas, mulheres, mas também nos filhos, homens, e os homens também, né, fazem essa transferência daquilo que não foi realizado e quer realizar no filho, ou o que eu não consigo gritar, o não dito em mim, começa a se expressar no grito dos filhos, né? Na dor, às vezes num sintoma físico, num sintoma psiquiátrico, num sintoma emocional. Então, a sombra pode se mostrar de diferentes maneiras, e também na vida profissional, por meio de conflitos, em grupos, em coletividades, em questões religiosas, em questões políticas, isso vai assumindo transferências mil. Obrigada, Dani. Lu, você mostrou a imagem de um vagalume, né? Imagem que a luz de um vagalume se manifesta na sombra. Como se pode ver em sua própria sombra o brilho de sua luz? Eu acho que é exatamente essa é a vantagem de ter a sombra, né? Porque esse é o contraste. A gente só vê o vagalume porque tem sombra e a gente só, porque tem sombra, vê o vagalume. Uma coisa não vive sem a outra, né? Então, aquilo que a Dani trouxe também, na medida em que a gente vai reconhecendo essa nossa sombra, a gente começa a iluminá-la,
né? E assim, aquela imagem que eu trouxe de que a luz está projetada quando a gente caminha numa praia, num campo, né? Assim como o sol, se ele está entardecendo ou amanhecendo, ele está num ângulo que a minha sombra cresce, né? Ou na minha frente, ou atrás de mim, ou ao meu lado. Quando chega o meio-dia, o que que acontece? A sombra está debaixo do meu pé, num tamanho que eu dou conta de lidar ali. Eu caminho, ela caminha comigo, mas não naquela extensão desproporcional. Então, também são imagens, né, para a gente se inspirar. O sol do meio-dia é uma forma de eu conseguir dançar e amar a minha sombra, caminhando com ela, lado a lado, mas um lado a lado em que eu consigo dominar o tamanho e a extensão dela. E o perigo, às vezes, que eu vejo é da gente não só dar muita importância para a luz, né, e negar essa sombra, ou ficar dando muita importância para a sombra e negar a nossa luz. Lembrando que para a gente ter esse meio-dia de sombra debaixo da gente, né, dentro dessa imagem, meio-dia e 15, a sombra já começa a crescer de novo. Meio-dia e meia, ela já está... Porque essa é a vida, é a impermanência da vida, né? Que a Dani falou, que tem momentos, e que eu falo dentro da linguagem biográfica, que existem fases biográficas em que a gente entra em crises maiores, né? Porque a energia psíquica, aquele conteúdo que desabrocha do nosso inconsciente, que é o lugar da sombra, né? A sombra vive no inconsciente, então, dependendo do gatilho, do conteúdo, da dinâmica das relações que eu estou vivendo, isso vem com uma intensidade muito grande, né? E por isso que manter-se consciente é um processo de autoeducação constante. É o tempo todo lembrar. O sol se põe, o sol nasce, e em algum momento ele vai projetar minha sombra em algum lugar. Então, não é acreditar que dominou e pronto, não, é um caminho permanente de autoeducação, assim como para a gente enxergar a luz do vagalume, a gente sabe que tem que esperar uma noite escura e fria, porque é ali que a gente vai vê-lo, não é no sol do meio-dia. Muito bem. Dani, que padrões que tem no mundo de hoje que podem incrustar-se no inconsciente de uma criança e deixá-la mercê das sombras? Vou repetir um pouco, vou repetir a pergunta. Quais são os padrões no mundo de hoje que podem incrustar-se no inconsciente de uma criança e deixá-la à mercê das sombras? Uau! Tem muitos, Uau. né? Mas assim, me vem à mente ressaltar dois. Um deles é a negação do sentir, a negação do nosso feminino, a negação desse princípio em nós, né? Desse silêncio, desse recolhimento, do descansar. Então, muitas vezes, quando a gente, né, historicamente vem de um processo civilizatório em que houve muita aceleração, o culto, né, ao fazer, que é maravilhoso, que é importante, que faz parte, né? Porém, se a gente fica só nisso e a gente não vive também o equilíbrio dinâmico do outro lado, né, do se recolher, eu não tenho que produzir, agora eu preciso descansar, agora, né, eu vou viver um outro momento. Então, acho que hoje em dia esse é um padrão que vem muito forte, né? Uma negação do recolhimento e do sentir, como se o sentir fosse algo errado, fosse menos, fosse ser sinônimo de ser frágil, né? Aquela vulnerabilidade que não é bem vista. Então, eu penso que um dos padrões nocivos é esse, né? E o outro padrão é aquela história, né, da gente se aprisionar em determinados modelos, né, do que é ter sucesso, do que é ser belo, do que é ser aceito, né? Como a gente se cristalizou e vem também pasteurizando as individualidades, né? Ao invés da gente se embevecer com a diversidade, a gente fica tentando
mirar num padrão que não é o nosso para a gente poder ser mais aceito. Essa é uma outra tentação que eu vejo muito presente nesses padrões do dia a dia, que é a gente ficar mirando mais a pecinha do quebra-cabeças do outro e deixar de viver justamente a minha pecinha, que é tão necessária e tão fundamental quanto qualquer outra. Quando falta uma peça no quebra-cabeças, a gente fica doidinho, né? Olhando para aquele buraco. Faz falta, né? Então, que eu possa ser essa melhor pecinha que eu sou. Eu só quero o que é meu, viver o meu lugar, a minha voz, a minha expressão, né? E ser cada vez mais eu mesma. Eu penso que são dois padrões que a gente precisa ficar bem atento atualmente. Posso fazer uma outra observação sobre isso que é importante também? Muitas vezes a gente guarda, né, a sombra do pai e da mãe dentro da gente, que a gente vê como sombra, né, não integrou. Então, isso também acontece na dinâmica quando a gente se torna mãe ou pai, né? Então, também queria complementar isso, que às vezes a gente acha que é algo que está muito, né, fora da gente, mas às vezes é algo nosso também, que a gente inconscientemente está projetando, né, na relação. Assim como na relação homem e mulher, né? A imagem, como a Dani falou, né? De homem, a imagem de mulher. E aí a gente nunca está lidando com a imagem verdadeira, real, que tem luz, sombra e cores no meio disso tudo, né? A gente só quer a parte colorida e enebriante da coisa, né? Esquece que precisa de contraste. Muito bom, boa observação. A gente vai encaminhando para o final, né? Tem algumas observações que fala que acho que as sombras são as nossas fraquezas e nossas imperfeições, né? Se mostram a todo momento, em especial quando estamos diante de conflitos. Sim, né? Elas se mostram muito nesse momento. E como diferenciar intuição e sombra? Quer falar, Dani? Fala aí. Fala você, Lu, porque... Pode ir, depois eu complemento. Bom, eu não sei se foi você que postou isso esses dias, né? Que a intuição são as vozes dos nossos antepassados soprando bênçãos nos nossos ouvidos, né? E eu não vejo a sombra só como esses momentos de dor e de recalque. Hoje em dia eu vejo essa sombra muito enfeitada, né? E tem uma frase da minha mãe é uma poeta maravilhosa, ela fala assim, que luz e sombra enfeitam a vida. Ela já via essas cores, né? Nesses contrastes e eu acho lindo isso, a gente perceber que na sombra também mora toda a criatividade, porque essa criança ferida também se diverte, se reconcilia com ela mesma, ela vira, né? Ela vira o quê? A criatividade do artista, né? Então, quando a gente consegue perceber, né, que a intuição, ela também vem desse inconsciente, aí, nesse caso, é uma intuição que está, né, nesse contexto maravilhoso da sombra e do inconsciente. Agora, se você está chamando de sombra, que você disse, como diferenciar sombra e intuição, dessa sombra que assombra, essa que dá medo, aí você vai entender no seu comportamento, na dor, na resistência, na negação, né, na projeção, que tem algo estranho e fora de tom ali, e se você olhar e atravessar, você vai encontrar a beleza ali também. Obrigada, Dani. Eu vejo assim que dava para a gente até aprofundar um pouco mais para descobrir o que quem perguntou agora, né? Queria dizer com a intuição, porque eu também entendo que existe a inspiração, né? E aí eu entendo que a inspiração ela brota de processos em que a gente encontra a nossa sombra e aproveita isso como um fermento, como um adubo, como um humus, né? Que a própria Dani traz. Aí sim, aí eu vitalizo essa energia, né? Que não é negativa, esse conhecimento antigo de que sombra é mal, né? De novo, eu quero terminar o meu momento aqui, trazendo isso de novo à tona, assim.
a sombra não pode ser igualada a algo ruim, tá? Ela é aquela que guarda os conteúdos de uma vida que não conseguiram ainda ter voz e se expressar. Então, aí, se a gente pensa nisso, a intuição é escutar essas vozes, né? E a inspiração, a partir daí, é criar algo com isso, transformá-los, né? Trazer para a luz isso em cores, né? Porque a sombra nunca vai deixar de ser sombra, porque a gente tem essa polaridade, mas ela pode ficar colorida, ela pode ficar mais dominada, mais aliada com essa energia que a gente põe à luz da consciência junto. Por isso que essa palavra que a Dani ama e que eu também amo, que é a palavra amor, né? A gente pode dizer que a gente ama falar de amor. Eu acho que é isso, a gente precisa amar, não é precisa também, eu acho que aprender a amar aquilo que não é luminoso é afinar a nossa intuição para aquilo que é precioso no mundo, que aí a gente pode garimpar, né, daquele lugar mais escuro da caverna, o diamante, e lapidar esse diamante para que ele venha à luz e transforme isso num prisma maravilhoso, que quando o sol bate, enche de arco-íris a vida. Né? Isso, para terminar, é isso que eu queria trazer como imagem. Muito bom, muito obrigada, Luciana, muito obrigada, Dani. É um tema maravilhoso, né, de se trazer à luz. Vou trazer aquela frase, né, que eu coloquei hoje, né, que fala do Henri Bergson, que ele fala: a vida é um caminho de sombra e luzes. O importante é que se saiba vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Posso indicar o livro, Márcia? Esse Pode, livro também claro. É um livro que parece que é para criança, mas eu uso ele muito com as nossas crianças grandes aí, ó. Todas nós três temos esse. Isso. Então, é o Teatro de Sombras de Ofélia. É um livro belíssimo. O autor é aquele mesmo autor da História Sem Fim, do Michael Ende, que é o nome do autor, né? Então, vale a pena, é da editora Ática. Vale a pena ter esse livro, porque ele é um outro caminho artístico e amoroso para olhar para as sombras. Isso. Acolher, não excluir, né, Dani? E eu gosto muito também de dar esse olhar das constelações, não é, Márcia? Porque você, como consteladora, e Luciana também, né? Tem uma formação em constelação. O olhar do constelador é em busca dos excluídos. E se a gente olha para os excluídos da própria alma, né? Se a gente olha com amor para aquilo que a gente vem se auto-julgando, se auto-condenando, né? Excluindo, querendo se desfazer, né? Você vai ficar manco se você ficar sem essa perna. Fica, né? Na sombra. Fica na sombra. É isso. Meninas, parou aqui para mim. Não, já deu. Muito obrigada. Fiquei sem internet. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada. Oi, voltou. Muito obrigada, Voltei. Luciana. Muito obrigada, Daniela, pela disponibilidade, por estar aqui, por fazer esse diálogo acontecer, né? Diálogo entre as sombras, diálogo entre esses saberes acontecer. E agradeço muito, né, essa oportunidade de estar com vocês. Foi um presente. E deixo a vocês aí as últimas considerações. A Dani lembrou que hoje é aniversário do Jung, né? Verdade. Antes da gente entrar, e eu quero terminar agradecendo a esse ser humano iluminado que soube trazer, né, a sombra de uma forma incrível, né? O Jung é um precursor desse caminho de entendimento da sombra, de encontrar um caminho de cura a partir desse abraço com a sombra, desse olhar para a sombra, né? Como uma força psíquica que não é negativa ou ruim, mas ela é preciosa. Então, eu quero terminar só
colocando isso também. Jung tem um caminho imenso com a sombra e toda a obra dele é uma inspiração para a gente olhar para a sombra também pelo esse olhar, por esse viés de cura, né? Então, muito obrigada, Márcia, pelo convite, né? Nós já temos uma parceria em cima de todo esse caminho da luz e da sombra, na biografia, na arte. Obrigada, Dani, minha querida parceira também, desde sempre, com a arte, com as cores da alma, né? E com as sombras. Muito obrigada. Eu gosto, Lu, de pensar, né, que os nossos livros, né, pensando em Goethe, em Jung, em Berti, né, e trazendo aí que desse encontro de luz e sombra vem as cores, né? Então, ó, bota seu livro aí, você vê. Isso. As cores da alma com abraçam a sombra. Então, se as cores assim... da alma abraçando a sombra. Na antroposofia, o palco dessa luta com a sombra é a alma humana. Então, nada como as cores da alma abraçando a sombra para a gente finalizar aqui. Seu nome tem luz, né? Márcia Lucena. E Luciana também. Agora, olha, vou dizer uma coisa, eu sempre coloco nos meus posts um coraçãozinho branco, um coraçãozinho preto e o arco-íris, para dizer, né, que desse encontro de luz e sombra surgem as cores, e isso me veio por meio do encontro com você, Luciana. Tenho uma gratidão a Deus e à vida por ter encontrado você, uma pessoa que realmente... É difícil fazer live com você, porque eu fico sempre embargada e com vontade de chorar, você toca minha alma de um jeito e começa a sair, né? Minhas preces líquidas aqui, mas gratidão a você e Márcia pela confiança, agradecer a René Schubert que nos uniu. Isso, né? Não podemos esquecer de falar do René. Gratidão, René, por este encontro. Logo, logo, logo nós estaremos aqui, que o René também é um dos convidados, logo estaremos aqui. Então, gratidão ao René por ter proporcionado esse encontro aí. Gratidão a todos que assistiram a gente até agora. Sim. E boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos por estar assistindo.